meus amores, tudo bem com vocês? Eu preparei para essa semana uma história que é muito especial para mim. Ela é uma história de Rubem Alves e se chama O Flautista Mágico. Essa era uma das histórias que minha mãe lia para mim quando eu era criança, quando eu tinha a idade de vocês. E ela começa mais ou menos assim. Em uma terra muito distante existia um sol. Só que esse sol, ele era diferente do nosso sol. Sabe por quê? Porque ele só acordava com música. E nessa terra distante, numa vila, existiam algumas pessoas que eram responsáveis de acordar de madrugada, subir o alto da colina e tocar música para acordar o sol. Era a única maneira que tinha de acordar o sol para o dia ser dia. E eram assim todas as madrugadas. As pessoas subiam o alto da colina com todos os seus instrumentos musicais. Tinha viola, violão, violino, contrabaixo, sanfona, gaita, flauta, tudo quanto é tipo de instrumento para agradar o sol. E eles começavam a cantar, e o sol ia acordando devagar e trazia o dia para a vila. E era assim, dia após dia. Quando chegava a noite, de fato, as crianças deitavam para dormir e os pais contavam histórias de vezes que as pessoas esqueceram de fazer a serenata para o sol e o dia não apareceu. E eles tiveram que viver durante longas noites. As crianças ficavam morrendo de medo. Como assim um dia sem sol? E os pais a tranquilizavam, dizendo que isso só acontecia por conta do esquecimento das serenatas. Mas foi em uma dessas noites que aconteceu. Eles chegaram no meio da madrugada, sem avisar. Ocuparam praças, ruas, todos os lugares da cidade. Eram gigantes, monstros. Eles eram seres gigantescos e muito esquisitos, de pele escamada e dentes afiados. Eles ocuparam todos os lugares. Quando as pessoas acordaram de madrugadinha com seus instrumentos em mão, saíram para a rua e encontraram esses seres assustadores, todo mundo ficou quieto, assustado, e um dos gigantes, o maior deles, um ser verde, foi logo falando, e de dentro dele saiu uma voz metálica e grave e que dizia mais ou menos assim: vocês estão agora sob nossa proteção. Voltem para suas casas e fiquem quietos. Nada e ninguém irá tirar a tranquilidade de vocês. Todo mundo ficou muito assustado e ninguém teve coragem de dizer que até aquele momento, na verdade, estava todo mundo tranquilo. O gigante foi logo falando mais. Há um perigoso inimigo rondando este país. É por isso que nós somos necessários e iremos proteger vocês. Vocês não conhecem nada sobre esse inimigo. Nós sim
conhecemos. Ele é um inimigo solerte. Uma criança que estava observando tudo cutucou o pai dele e perguntou bem baixinho para o gigante não escutar: Mas papai, o que é solerte? O pai olhou para a criança, abaixou sem o gigante perceber e respondeu: Eu também não sei, meu filho, mas é melhor a gente não fazer muita pergunta. O gigante, que tinha uma super audição, escutou a conversa paralela e foi logo respondendo: É algo que anda sempre escondido e quando aparece é tão bonito que todos os amam. É por isso que nós estamos aqui, para mostrar para vocês as coisas certas que vocês devem amar. A beleza é enganadora. A beleza é o inimigo e a beleza fica nos sonhos. Por isso, de agora em diante, está proibido sonhar. E como os sonhos aparecem com o embalo da música, está proibida a música. E assim, cada gigante foi pegando os instrumentos musicais das pessoas que acordavam o sol e foram engolindo um por um, desaparecendo com qualquer instrumento. Um morador que tinha um pouco mais de coragem foi perguntando: Mas seu gigante, sem música não terá sol? Quem precisa de sol? Essa luz natural e gratuita. Para isso temos energia elétrica. Não será necessário sol nenhum nessa vila. Dessa maneira, vocês serão felizes. Nós iremos garantir a felicidade de cada um de vocês. As pessoas de agora em diante deverão se dedicar a coisas úteis e práticas, coisas que podem ser transformadas em riquezas. Trabalhar muito para que haja progresso. E nós estamos aqui para garantir que vocês consigam cumprir esse caminho para a sua felicidade. E assim aconteceu. Pararam as músicas, pararam os sonhos, pararam as canções e o sol não apareceu mais. A única coisa que restava para as pessoas era o trabalho. Elas acabavam ocupando a cabeça só com o trabalho para esquecer a tristeza e para não ficar pensando nas coisas que eram boas no passado. O sol nunca mais apareceu. Mas em compensação, diziam os gigantes, havia energia elétrica e vocês deverão agora tomar banho de lâmpada. E era o que restava, porque banho de sol não tinha mesmo mais como tomar. E a escuridão não terminava nunca, e os dias foram cada vez ficando mais frios e mais frios, não somente por conta da falta do sol, mas porque a escuridão começou a ocupar a parte de dentro das pessoas. Alguns ainda tentavam lembrar, conversando bem baixinho, da época que a música era permitida e havia bloquinhos de carnaval, músicas na praça no final de semana e as serenatas para acordar o sol pela manhã. Até que aconteceu o que ninguém esperava. Desceu lá do alto da colina um homenzinho muito estranho com uma roupa colorida
trazia uma flauta. Quando as pessoas viram que aquele serzinho estranho estava descendo a colina, uma pessoa que ninguém sabia de onde veio, ninguém conhecia nem tinha visto antes, estava com um instrumento de música que era proibido em suas mãos. Todo mundo ficou assustado e foi logo se esconder e ficou de olho na janela para ver o que os gigantes iriam fazer. O homenzinho, que parecia nada temer, foi em direção a um gigante, caminhando calmamente. Esse gigante estava afiando a sua espada, sentado em uma pedra. Nem percebeu o homenzinho chegar. Ele não estava mais acostumado às pessoas caminharem assim, tranquilas na rua. Não esperava que algo assim fosse acontecer. O homenzinho se aproximou, colocou a sua flauta em sua boca. Nesse momento, todas as pessoas prenderam a respiração, com medo do que iria acontecer. E calmamente o homenzinho começou a tocar uma música que nunca havia sido ouvida antes. Quando a primeira nota soou da flauta do homenzinho, o gigante deu um grito, levantou da pedra e gritou e congelou. E do nada, o gigante se transformou numa linda flor de ipê colorido. E as pessoas ficaram muito impressionadas e o homenzinho, com toda a sua calma, foi caminhando pela vila, tocando sua música e tocando. E na frente de cada gigante que ele passava, o gigante se transformava numa árvore diferente. Teve gigante que virou mangueira, teve gigante que virou pessegueira, teve gigante que virou parreira, teve gigante que virou limoeiro. Árvores lindas, maravilhosas, árvores que davam frutos. Conforme as pessoas foram ouvindo o som da flauta do flautista, aquilo foi mudando, transformando algo dentro delas. Começou a dar uma sensação esquisita, uma sensação de nome de saudade. E quando essa saudade bateu, elas foram saindo pelas ruas e não tinha mais instrumento, mas elas não se importavam. A música começou a nascer pela voz e elas cantavam e cantavam alto. Quem podia começou a pegar qualquer coisa que pudesse emitir algum tipo de som. Tampas de panela, quem sabia assobiar, começava a assobiar e eles começavam a lembrar as canções mais antigas das épocas dos avós. E era tanta festa, tanta animação, que foi todo mundo caminhando, subindo a colina. E adivinha quem voltou a aparecer? O Senhor Sol, que também já estava com muita saudade e havia se cansado de dormir. E assim, naquele dia, a festa daqueles habitantes, sendo alimentada pelos frutos das árvores dos gigantes, durou muitos e muitos dias. As pessoas aprenderam que os gigantes e os dragões, na verdade, se derrotam com o sonho, e era por isso que eles tinham tanto medo de sonhar. Sobre o homenzinho, nunca mais ninguém o viu, nem sabe de onde ele veio. Logo quando a festa começou, uma criança disse que viu ele seguindo, tocando sua flauta, subindo a colina e desaparecendo com a luz do sol. Alguns disseram que ele partiu para muito longe, voltou para sua casa. Eu
ou no caso, Rubem Alves, pensa diferente. A gente acha que esse homem, também conhecido, em alguns momentos como sonho, voltou mesmo para sua casa, mas uma casa que mora dentro da gente, onde moram os sonhos e a beleza. Fim. Gostaram da história, meus amores? Eu espero que sim. Essa semana, então, fica por conta do Rubem Alves. Um beijo e até semana que vem. Tchau!